Livro Estudando a Mediunidade, de Martins Peralva. Capítulo 3. Problemas mentais. Iniciaremos o presente capítulo recordando a assertiva do instrutor Albério de que a mente permanece na base de todos os fenômenos mediúnicos. Assim sendo, evidencia-se e se avulta sobremodo, a responsabilidade de todos nós, especialmente dos médiuns, nos labores evolutivos de cada dia. Estudemos com simplicidade e clareza o problema mental. Assim como a ingestão de certos alimentos ou de bebidas alcoólicas ocasiona fatalmente a modificação do nosso hálito, alcançando o olfato das pessoas que próximas estiverem. Do mesmo modo, os nossos pensamentos criam o fenômeno psíquico do hálito mental, equivalente à natureza das forças que emitimos ou assimilamos. Teremos então um hálito mental desagradável e nocivo, ou agradável e benéfico. O hálito bucal será determinado pelo tipo de alimento ou de bebida que ingerimos. O hálito mental será, a seu turno, determinado pelo tipo dos nossos pensamentos. O nosso ambiente psíquico será, assim, inexoravelmente determinado pelas forças mentais que projetamos através do pensamento, da palavra, da atitude, do ideal que esposamos. O ambiente psíquico de uma pessoa de maus hábitos ou de hábitos salutares será notado, sentido pelos espíritos e pelos encarnados, quando dotados de vidência ou forem sensitivos. Ao nos aproximarmos de pessoas encolerizadas ou que conduza no coração, mesmo em silêncio, aflitivas preocupações, notaremos o seu hálito mental. Do mesmo modo que notaremos o hálito bucal de quem tomou um copo de vinho ou mastigou uma cebola. As ideias são criações do nosso espírito, criações incessantes e ininterruptas, que se projetam no espaço e no tempo, adquirindo forma, movimento, direção e tonalidades equivalentes à natureza superior ou inferior das ideias criadas. Um pensamento que expresse desejos ou objetivos, veiculado poderosamente por nosso espírito, poderá até ser fotografado. Poderá, inclusive, ser visto pelos médiuns videntes ou percebidos pelos médiuns sensitivos. O nosso campo mental é, pois, inteiramente devassável pelos espíritos e até pelos encarnados. Considerando por oportuna a observação de Paulo de Tarso de que estamos cercados por uma nuvem de testemunhas, somos compelidos a medir e pensar na balança consciencial as sérias responsabilidades que decorrem do conhecimento que já temos de tais verdades. Isso porque tais criações determinarão, inevitavelmente, o tipo e o caráter de nossas companhias espirituais, em virtude das vibrações compensadas. Uma mente invigilante atrairá entidades infelizes, vampirizadoras, porque certos espíritos profundamente materializados, arraigados ainda às paixões inferiores, nutrem-se, alimentam-se dessas substâncias produzidas pela mente irresponsável ou deseducada. Ser médium é algo de sublime, determinando tacitamente o imperativo da realização interior, a necessidade de o indivíduo conquistar a si mesmo pela superação das qualidades negativas. Ser médium é investir-se a criatura de sagrada responsabilidade perante Deus e a própria consciência, uma vez que é ser intérprete do pensamento das esferas espirituais,
medianeiro entre o céu e a terra. Convenhamos que será muito difícil aos mensageiros celestes utilizarem-se de modo permanente de companheiros encarnados sem a mais leve noção de responsabilidade, negligentes no cumprimento dos deveres morais, impontuais, inteiramente alheios ao imperativo da própria renovação para o bem ou ainda inclinados à exploração inferior. A este respeito, ouçamos a palavra de Emmanuel. O perfume conservado no frasco de cristal puro não será o mesmo quando transportado num vaso guarnecido de lodo. Poderão os bons espíritos, reconheçamos, comunicar-se algumas vezes. Poderão transpor barreiras vibratórias e superar obstáculos da mente irresponsável, para estender benefícios aos estropiados do caminho. Poderão ainda extrair notas harmoniosas de mal cuidado instrumento, exaltando assim o poder e a glória, o amor e a sabedoria do Senhor da vida. Todavia, cumpre-nos admitir, dificilmente tornarão eles os grandes instrutores por medianeiro definitivo para as grandes realizações do Cristo, o médium que vê, apenas na sua faculdade, espetaculoso meio de produzir fenômenos sem finalidade educativa para si e para os outros. A discriminação e a importância do problema mental poderão, talvez, ser melhor entendidas mediante o gráfico organizado para o estudo e análise do tema Criações Mentais. Mente, a base de todos os fenômenos mediúnicos, é igual ao hálito mental, emissão de forças determinadoras do nosso ambiente psíquico. Ideia é igual a ser, organizado pelo nosso espírito, que é igual a pensamento ou forma ou vontade, movimento e direção. Criação, alimento e destruição é igual de formas, situações, coisas e paisagens, que é igual à sublimação do pensamento incorporando tesouros morais e culturais. Segundo depreendemos do diagrama acima, adaptado de acordo com os conceitos e esclarecimentos do instrutor Albério, o nosso espírito tem a propriedade de criar formas, situações, coisas e paisagens, sendo-nos facultado, portanto, influenciar benéfica ou maleficamente a nós e aos outros. Tem o nosso espírito não apenas a faculdade de realizar tais criações, tem-na também para dar-lhes vida ou destruí-las. Os chamados clichês astrais, referidos pelos estudiosos da ciência espírita, abandonam esta informação. Cenas violentas, tais como assassínios, etc., poderão permanecer durante longos anos no cenário da luta, até enquanto as suas personagens lhes derem vida pela projeção mental. O ruído dessas lutas pode ser ouvido pelos médiuns audientes. Quando a luz do esclarecimento felicitar o coração dos protagonistas, os tais clichês astrais desaparecerão. Deixarão de existir, serão destruídos porque cessaram as energias que lhes davam vida. O médium não evangelizado e responsável será, via de regra, um permanente criador de imagens deprimentes a constituírem verdadeira ponte magnética pela qual terão acesso às entidades perturbadoras. A prática do Evangelho e o conhecimento da doutrina espírita, pura e simples, sem qualquer formalidade, sem exorcismos ou aparatos, sem coadjuvantes físicos de qualquer espécie, serão recursos salutares que, instruindo o médium e estendendo-lhe ao coração as noções de fraternidade, transformar-lhe-ão
o ambiente psíquico, assegurando-lhe, em caráter definitivo, uma série de vantagens, tais como paz interior, valiosas amizades espirituais, defesa contra a incursão de entidades da sombra, crédito de confiança dos espíritos superiores, iluminação própria, outorga de tarefas de maior valia no serviço do Senhor. Sim, outorga de novos encargos no campo do mediunismo edificante. Ouçamos, mais uma vez, o pensamento de Emmanuel. O sábio não poderá tomar uma criança para confidente, embora a criança, invariavelmente, detenha consigo tesouros de pureza e simplicidade que o sábio desconhece. Referindo-se ainda à necessidade de o médium estudar e devotar-se ao bem, assegura também o respeitável espírito. A ignorância poderá produzir indiscutíveis e belos fenômenos, mas só a noção de responsabilidade, a consagração sistemática ao progresso de todos, a bondade e o conhecimento conseguem materializar na Terra os monumentos definitivos da felicidade humana. Quando o médium se despoja de tudo quanto representa irresponsabilidade, o seu ambiente psíquico se consolida. O seu hálito mental se exterioriza mediante expressões edificantes e com tonalidades maravilhosas. É como, segundo a afirmativa do Divino Amigo, àquele que mais tem, mais lhe será dado. O médium sincero é como, segundo a afirmativa do Divino Amigo, aquele que mais tem, mais lhe será dado. O médium sincero e de boa vontade, mesmo que tenha pouca instrução, conseguirá sem dúvida, iluminado pela fé e pelo amor, sublimar os pensamentos, enriquecendo a mente de tesouros morais e culturais, convertendo-se, por fim, num medianeiro cristão para o serviço de intercâmbio com o plano superior. Um espírito inclinado à perversidade ou à tubulência, incorporando-se num médium espiritualizado, não resistirá ao suave, amoroso e fraterno envolvimento fluídico, resultante do próprio estado psíquico do medianeiro, circunstância que, aliada à colaboração amiga do dirigente dos trabalhos e ao socorro dos protetores, facilitará a execução das reais finalidades do serviço mediúnico. Levar ao coração endurecido ou sofredor o orvalho da bondade e da compreensão. Quem ama irradia forças benéficas e irresistíveis em torno de si, envolvendo salutarmente os que dele se acham próximos. O episódio do Lobo de Gúbio, com Francisco de Assis, é expressivo. Demonstra como a violência e a agressividade se estiolam inermes diante do incoercível e ilimitado poder do amor. A faculdade de, pelo pensamento, criarmos ideias e de, pela vontade, imprimirmos movimento e direção a tais ideias, abre prodigioso campo de fraternas realizações para a alma humana, encarnada ou desencarnada. Com o Evangelho no coração e a doutrina espírita no entendimento, poderemos, sem dúvida, promover o bem-estar físico e psíquico de quantos, realmente interessados na própria renovação, se tornarem objetos das nossas criações mentais. E o que será não menos importante e fundamental, consolidaremos o próprio equilíbrio interior, correspondendo assim à confiança daqueles que, na espiritualidade mais alta, aguardam a migalha da nossa boa vontade.